Olá, alunos da Escola Israel Leocárdio, os demais visitantes da plataforma do YouTube, sejam bem-vindos. Meu nome é Jatane Melo, sou professor de História e hoje iniciaremos um novo capítulo. Dessa vez será o capítulo 6, o mundo grego, democracia e cultura. Mais precisamente aí a Grécia Antiga. Vale ressaltar que nós faremos outros vídeos sobre esse assunto, tendo em vista que é um assunto muito amplo, e hoje nós iremos fazer uma introdução sobre essa importante civilização aí da antiguidade. Iniciando o capítulo aqui sobre a Grécia, a primeira informação que nós devemos entender é sobre a sua localização geográfica. A Grécia Antiga abrangia as terras da Península Balcânica e um grande número de ilhas situadas à sua volta, como você observa aí na imagem. Além disso, ao longo do tempo, os gregos ocuparam uma extensa faixa de terra na Ásia Menor, a chamada Grécia Asiática, a porção sul da Península Itálica e a ilha da Sicília, Magna Grécia. O litoral grego, como você observa aí, é bastante recortado, possui bons portos naturais e é facilmente navegável, o que certamente contribuiu para estimular a navegação e o comércio marítimo. Então, pessoal, como observamos aí nas imagens, devido à presença do mar e das montanhas, o território grego tem um aspecto fragmentado, né, devido à grande presença de ilhas, né? E essa fragmentação geográfica facilitou a fragmentação política da Grécia. Isto é, nunca houve um Estado grego unificado. Assim, o que chamamos de Grécia nada mais é do que o conjunto de diversas cidades-estados gregas, independentes umas das outras e muitas vezes rivais. Então, o que você vai observar é que nesse território aí vai se formar várias cidades-estados, né, que elas tinham a sua própria forma de governo e elas eram independentes umas das outras. Outro detalhe importante, né, que os historiadores acabaram organizando aí é a periodização da história grega, né? E ela é dividida aí em algumas partes, né, que são chamados de período pré-homérico, período homérico, período arcaico, período clássico e período helenístico. O período pré-homérico, o chamado creto-micênico, vai acontecer nos séculos 20 a 12 a.C., período de povoamento da Grécia Antiga, onde se iniciou o povoamento aí da Grécia Antiga. O período homérico, de 1100 a 800 a.C., período que teriam sido criados os poemas Ilíada e Odisseia, atribuídos ao poeta Homero. O período arcaico aí, de 800 a 500 a.C., caracterizado pela formação da cidade-estado grego, a famosa polis. O período clássico, entre 5 e 4 a.C., período no qual as cidades gregas atingiram seu apogeu cultural e consolidando a cidade-estado como forma de organização política. E para finalizar, o período helenístico, de 336 a 146 a.C., que é a decadência da polis grega, que caíram sob domínio macedônico e posteriormente romano. Como eu falei, a gente não vai trabalhar todos esses períodos nessa aula. Hoje nós iremos abranger só o período pré-homérico e o período homérico. Como vimos aí no vídeo anterior, né, a história da Grécia Antiga, ela tem uma divisão. E a primeira parte se refere a duas civilizações que deram início a o que a gente conhece como Grécia, né? Nós temos duas civilizações aí, a civilização cretense e a civilização micênica, ou comumente chamado de creto-micênico ou pré-homérico, né? Com relação à civilização cretense, os antigos gregos foram muito influenciados por uma civilização que se formou tendo como centro a ilha de Creta,
a maior das ilhas gregas do mar Egeu. Por volta de 2000 a.C., a ilha de Creta começou a ser ocupada por povos orientais que incorporaram os nativos e fundaram importantes povoados, como Festo, Malha e Knossos. Inicialmente, os cretenses se dedicavam ao cultivo de cereais e olivas, à criação de bois, porcos e cabras e à pesca. Posteriormente, voltaram-se para a navegação e o comércio marítimo e, apoiados em uma poderosa esquadra naval, chegaram a dominar o comércio pelo mar Mediterrâneo. Um de seus principais parceiros comerciais foi o Egito Faraônico, ao sul. Já a civilização micênica, inicialmente, os aqueus ocuparam o sul da Grécia e fundaram várias cidades, sendo Micenas a principal delas. Daí o nome dado à sua civilização. Ao expandirem-se pelo mar Mediterrâneo, eles entraram em contato com os cretenses, com quem aprenderam novas técnicas de construção naval e o trabalho com metais. Tais recursos os ajudaram a conquistar Creta. A partir de 1400 a.C., o palácio, incluindo a residência real, templos, oficinas e armazéns, passou a ser o principal centro de poder nas cidades aqueias. Diferentemente dos cretenses, os palácios aqueus eram murados e construídos no alto de colinas. A grandeza desses palácios indica o poder que esse povo chegou a ter. Escavações arqueológicas mostram também que os aqueus comerciavam com regiões distantes. No palácio de Micenas foram encontradas tabuinhas com escrita criada por eles e denominada de Linear B. Tal escrita parece ter sido usada para anotar os impostos pagos pela população, os cereais armazenados, a distribuição de bens, as cabeças de gado. Ao decifrá-la, na década de 50, os estudiosos descobriram que se tratava de um ramo da língua grega. Os aqueus, portanto, escreviam em grego. Por volta de 1200 a.C., os palácios aqueus foram destruídos, mas não se sabe por que isso aconteceu. Sabe-se, entretanto, que nessa mesma época 3 outros povos aparentados com os aqueus invadiram a região. Nós temos aí os jônios e os eólios, que ocuparam a Grécia continental, e os dórios, que se instalaram na ilha de Creta. Aqueus, jônios, eólios e dórios são os antepassados dos antigos gregos. Com a destruição dos palácios micênicos, ocorreu um empobrecimento material, alguns povoados foram abandonados e a escrita desapareceu por cerca de 300 anos. Esse longo tempo, de 1200 a 900 a.C., é chamado de período homérico, pois a principal fonte usada pelos historiadores dedicados ao seu estudo são os 2 longos poemas épicos atribuídos ao poeta grego Homero. Iniciando o período chamado homérico, esse período homérico trata-se de 2 grandes poemas atribuídos ao famoso poeta Homero, Quem foi Homero, Da vida de Homero sabe-se apenas que ele nasceu por volta de 850 a.C., na Jônia, região que hoje pertence à Turquia, e alguns historiadores não acreditam em ter existido de verdade, e que Ilíada e Odisseia são obras de autores diferentes. Entretanto, os gregos antigos, em sua quase totalidade, acreditavam que esses poemas fossem obra de um único e genial poeta, chamado Homero. Hoje sabemos que isso não é verdade. A Ilíada e a Odisseia são certamente fruto de uma longa tradição oral em que os poetas, chamados de Aedos, declamavam os episódios da Guerra de Troia e as aventuras de Odisseu. Esses relatos eram contados ou cantados, acompanhados por música e passados de geração em geração,
tendo sofrido muitas alterações e adaptações. Só mais tarde, cerca de 550 a.C., os poemas foram escritos pela primeira vez. Com relação à Ilíada, o Ilion é o mesmo que Troia. A Ilíada, poema épico atribuído a Homero, possui mais de 15.000 versos e conta episódios da Guerra de Troia. O motivo da guerra foi o rapto de Helena, mulher de Menelau, rei de Esparta, por Pérez, príncipe de Troia. Para vingar o insulto, os gregos cercaram a cidade por 10 anos e acabaram por destruí-la. Já a Odisseia é o segundo livro que os gregos atribuíam ao poeta Homero, tem cerca de 12.000 versos e seu nome vem de Odisseu, rei de Ítaca, também conhecido por Ulisses. A Odisseia conta as aventuras de Odisseu em seu retorno à terra natal, depois do fim da Guerra de Troia. Enquanto Odisseu esteve ausente por 20 anos, vários pretendentes assediaram a sua linda mulher, Penélope, e ambicionaram tomar posse de sua casa e suas riquezas. Ao chegar, Odisseu vingou-se, matando-os. Então, como vimos, pessoal, o Homero, né, atribui-se ele a escrita da Ilíada e Odisseia. E a Ilíada, que é a famosa Guerra de Troia, que possivelmente tenha ocorrido entre 1300 a.C. e 1200 a.C., foi uma guerra entre gregos e troianos, né? Os gregos enfrentaram a cidade de Troia, Ilion, que controlava o Estreito de Bósforo. Este estreito era o ponto de partida para alcançar as terras férteis e ricas do Mar Negro, narrada pelo poeta Homero na clássica obra A Ilíada e a Odisseia. Então, pessoal, como a gente observa, uma das principais obras que foram produzidas aí por Homero, como eu falei, muito retratada em filmes, tem como ápice, né, o famoso cavalo de Troia, que foi uma estratégia usada pelos gregos para poder entrar na cidade fortificada de Troia. Então a estratégia que eles utilizaram foi construir um cavalo de madeira e os soldados gregos se esconderam dentro desse cavalo e o restante do exército grego acabou também se escondendo. E no outro dia, quando os troianos abriram as portas da cidade, né, ali da grande muralha que cercava Troia, eles foram na beira da praia e foram enganados, né? Eles achavam que os gregos tinham ido embora. E lá na praia eles acabaram encontrando esse cavalo de madeira, um imenso cavalo de madeira, e achavam que aquilo ali era um presente dos deuses. E acabaram levando esse cavalo para dentro da cidade, né? Cidade fortificada. Então, foi motivo de muita comemoração e chegou-se a noite. Os soldados que estavam ali dentro daquele cavalo acabaram saindo e abrindo os portões de Troia, permitindo que o imenso exército grego invadisse Troia, pondo fim à sua existência, né? Incendiando a cidade. Então, pessoal, essa é a primeira parte da videoaula sobre a Grécia Antiga. Em breve traremos as outras partes aí desse conteúdo. E desde já, meu muito obrigado e até a próxima aula.